Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e apoiado pela ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que distribui este nosso conteúdo. O tema do programa de hoje, a mediação de conflitos pelo delegado de polícia. E para falar sobre este assunto, os nossos convidados são Mário Leite, delegado de polícia e professor da Academia de Polícia Civil; Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato de Polícia dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o Sindipesp; Regis de Oliveira, professor titular da Universidade de São Paulo. Para começar o nosso bate-papo de hoje, queria começar com o senhor, doutor Mário Leite, e perguntar do início, não é? Em que consiste isso que nós estamos chamando de mediação de conflitos exercida pelos delegados de polícia? Excelente. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar a doutora Raquel, gostaria de saudar o deputado Regis de Oliveira, cumprimentar nosso amigo Adriano, a todos, dizer da honra de estar hoje neste importante programa. A mediação de conflitos consiste na realização de uma audiência preliminar, de conciliação preliminar pelo delegado de polícia, com o objetivo de compor o conflito entre as partes envolvidas nos crimes de menor potencial ofensivo. Durante essa audiência de conciliação preliminar, o delegado de polícia, ele tenta solucionar esse conflito entre as partes que se envolveram num crime de menor potencial ofensivo. Então, basicamente, o trabalho do delegado de polícia mediador consiste na realização dessa audiência de conciliação preliminar. Essa atividade ocorre numa delegacia ou num órgão da Polícia Civil específico. Doutora Raquel, a senhora quer acrescentar algo? Acrescentar algo para o Dr. Mário Leite seria praticamente impossível. Primeiramente, é uma honra recebê-los aqui, doutor deputado Regis de Oliveira, Dr. Mário Leite, eterno diretor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Digo que foi o melhor, até hoje, que eu conheço, na minha curta carreira como delegado de polícia, o melhor diretor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo que eu conheci. E que eu fiz vários cursos, muito conceituados. É muito interessante que a mediação de conflito já é praticada no cotidiano do delegado de polícia. Diariamente, nos plantões policiais, há essa mediação de conflito, pois não são somente problemas penais, criminais, de pertinência temática penal que chegam até uma delegacia de polícia. Muitas vezes, algumas situações como brigas de vizinhos, situações de bullying, que nem mesmo temos leis que criminalizam o bullying, ou o stalking, que também não temos, não sabemos. O stalking é aquele perseguidor que fica perseguindo, de repente, uma pessoa, ou uma ex-namorada, ou um ex-namorado, e não passando da nuance que poderíamos falar propriamente dito num crime, como uma ameaça, uma lesão corporal, algo mais contundente, fica naquele limbo, que não temos algo que norteie. Então, realmente, o delegado de polícia, muitas vezes, nos seus plantões policiais, ele já atua como mediador, ele já chama as partes. Muitas vezes a vítima chega, o delegado de polícia chama a parte e faz uma conciliação prévia. A necessidade do mediador, do delegado de polícia como mediador, ela coaduna com os tempos modernos, com a própria recomendação da Carta das Nações Unidas, que fala que hoje temos que atuar também como uma justiça restaurativa. Então, acompanhando o Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 1988, eu acho que ainda estamos atrasados. Deveríamos já estar atuando não como pioneirismo, porque São Paulo é o pioneiro nessa mediação de conflito. O doutor Mário vai explicar muito bem a respeito dos NECRIMs. O deputado Regis de Oliveira teve projetos de leis a respeito da mediação de conflito. Então é um tema apaixonante que eu estou aqui mais para aprender, porque eu estou com as autoridades máximas no assunto. Doutor Regis, o senhor? A gente fica olhando para a doutora Raquel, ela não precisa dizer mais nada, né? Quer dizer, é só olhar para ela, ela já explicou todo o esquema, né? Eu quero saudar aqui os amigos aqui do debate
e dizer o seguinte, olha, eu acho que o delegado de polícia é um funcionário público altamente categorizado e subaproveitado. Por quê? O que acontece com o delegado? É um homem que passou por uma faculdade, formou-se, né, tem uma academia de polícia que também ele frequenta, ele tem, portanto, um nível intelectual, um nível cultural espetacular e está na sua delegacia, está ali, já não me refiro aos mais categorizados na carreira, que eles vão ascendendo funcionalmente, o que é natural em qualquer carreira, mas aqueles que se iniciam e, portanto, estão numa delegacia de polícia. Essa é a imagem que eu vou fixar aqui. Na delegacia de polícia, o delegado tem o confronto e o contato diário com todo tipo de problema. Todo tipo de problema. Eu fui juiz 31 anos. Nas cidades pequenas onde eu judiquei, o delegado era um conciliador. Eu tive problemas, o delegado me chamar, ele tinha prendido um marido que tinha dado um tapa lá na mulher, e a mulher, aí ele segurava um pouquinho o cara, chamava a mulher, ao mesmo tempo conversava com os dois, pronto, estava feita ali uma conciliação, não é? Então, isso já é natural na própria atividade do delegado. O que resta é formalizar isso. Então, o delegado é um poderosíssimo instrumento da prestação jurisdicional. Né? Só não lhe é dada essa possibilidade. Então, nós estamos perdendo aí grandes pessoas, grandes funcionários públicos do mais alto nível e dizendo para ele, você não pode fazer. Mas veja só, a conciliação é feita por milhares de pessoas hoje. Aqui mesmo no fórum, nos tribunais de São Paulo, nos tribunais do país todo, você tem ex-desembargadores, ex-juízes que vão lá pessoalmente ao tribunal, normalmente, fazer conciliações nos processos em segunda instância. Meu Deus do céu, se nós podemos fazer solução dos litígios em primeira instância, já nem na primeira instância, quando começa o conflito, nós não fazemos. Por quê? Porque há um confronto de interesses entre diversos segmentos da sociedade, diversas carreiras, que temem que isso possa ocorrer por causa do delegado de polícia. Olha, o delegado tem que fazer isso. Nós apresentamos um projeto quando deputados, né, já não sou mais, faz muito tempo, redigido pelo Dr. Mário, e que está lá em tramitação ainda no Congresso, porque o deputado João Campos, que é um delegado de carreira também, ressuscitou o processo e o pôs em andamento. Então ele se encontra lá. É muito simples isso, não é tirar a competência de ninguém, não é rivalizar com ninguém, é simplesmente aproveitar um funcionário de altíssimo nível de competência, como é o delegado de polícia, para que ele possa acertar coisas simples. O Mário mesmo falou aí, causas de pequeno potencial ofensivo. Eu diria mais, não só no crime, mas também no civil. No civil, por que não? Pequenas discussões civis que estejam ali, de condomínio, vamos imaginar um tema de condomínio. Por exemplo, barulho? Barulho. Se ele puder resolver isso ali, chama os dois condôminos, tenta acertar, se fazem um acordo perante ele, qual é o problema? Isso não tira serviço do Ministério Público, não tira serviço da Polícia Militar, não tira serviço do juiz, nada, para ninguém. E é isso, nós temos que fazer esse aproveitamento do delegado de polícia para exercer esse tipo de função. Isso é urgentíssimo que se faça. Prestigia o delegado, prestigia a carreira, alivia o juiz, não causa demérito para nenhuma outra classe. Agora, o que fica havendo, na verdade, me perdoe, vocês talvez tenham um pouco de receio de falar de outras carreiras, eu não tenho. Então, sabe, o que isso atrapalha? Ninguém, nada. Então, o que tem que ser feito é conscientização de outras carreiras que possam rivalizar com o delegado e dizer a eles, olha, não tira serviço de ninguém, nada. Ao contrário, isso é importantíssimo para cá, porque alivia o serviço da magistratura, alivia o serviço do próprio promotor público. E mais, aí podemos imaginar a seguinte hipótese, que o delegado tenha infringindo lá qualquer dispositivo de lei. Então, ele passou por cima de um texto qualquer. Tudo bem, isso vai ter que ser homologado pelo judiciário. Então, o juiz confere se houve algum problema, como ocorre na delação premiada. Por que o delegado pode fazer delação premiada? O Supremo vai decidir isso dentro de alguns dias, né? Mas por que não? Ele está ali no confronto dos problemas, ele tem sensibilidade para isso, pode perfeitamente compor os interesses das partes. E nós ficamos com melindres, com picuinhas, com discussãozinha menor,
em detrimento da sociedade. É isso que me parece. Você deseja comentar, doutor Sim, Mário? eu concordo plenamente com o deputado Regis de Oliveira. Eu me recordo com muitas saudades na minha primeira delegacia de polícia, ali perto de Jaú, uma cidade chamada Itapuí, e nós tínhamos um livro, era um livro interessantíssimo, chamava-se Livro de Bom Viver. Quando as partes se desentendiam, elas iam até a delegacia de polícia, perante a presença do delegado de polícia, e elas se comprometiam, a partir daí, a voltar ao entendimento entre elas. Teve um tempo até em que o delegado podia decidir causas de pequena sim, nós infração chegamos, era criminal, o processo sumaríssimo nosso. Processo sumaríssimo. Processo Então, o sumaríssimo. delegado decidia. Atuava decidia. como juiz, entre aspas. Sim, Era decisão, ele decidia. E é muito importante esse assunto, fazendo uma pesquisa da história da Polícia Civil, quando a Polícia Civil surgiu, ela surgiu no Judiciário, por isso que ela chama-se Polícia Judiciária. E essa atividade de Polícia Judiciária, no início, era muitas vezes desempenhada por juízes. Com o passar do tempo, que houve a criação da Secretaria da Segurança Pública e nós saímos da Secretaria da Justiça. Então, a nossa atividade, a atividade dos delegados de polícia, está intimamente ligada ao Poder Judiciário. E é interessante aqui também explicar um pouquinho como é que funciona a dinâmica da mediação de conflitos. Se houver a composição de conflitos entre as partes, o delegado de polícia determina a formalização do termo de conciliação preliminar, que é encaminhado ao Poder Judiciário, juntamente com o termo circunstanciado e as demais peças de polícia judiciária. Em seguida, o juiz, ele homologa o termo de conciliação preliminar após a manifestação do Ministério Público. Como o deputado ressaltou muito bem, a nossa atividade ela é analisada pelo juiz de direito, que vai referendar, que vai homologar o trabalho do delegado de polícia. Eventual equívoco cometido pelo delegado de polícia pode ser corrigido pelo magistrado. Então não existe nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de preocupação na realização da mediação de conflitos. E é muito interessante, doutor Mário, que estamos falando também em respeitar um dos princípios previstos no artigo 37, que é a eficiência da administração pública. Porque a partir do momento em que aceleramos esse processo de mediar o conflito, porque sabemos hoje que mais ou menos temos uma estatística que 50% dos registros de boletins de ocorrência nas delegacias de polícia são de crimes de menor potencial ofensivo. Justamente aqueles crimes que poderiam, sim, dar margem a uma mediação de conflito prévia pelo delegado de polícia. Estaríamos não só também respeitando os princípios da administração pública, que é o princípio da eficiência, como o princípio que norteia toda a Constituição Federal, que todos devem ter acesso à justiça. Muitas vezes o acesso à justiça fica obstaculizado pela grande demanda e que o Poder Judiciário não consegue suportar, de acordo com toda essa demanda que acarreta nos crimes, nos pequenos crimes, nos crimes lilipudianos, digamos assim. Então, a mediação de conflito, ela é um benefício, ela é um instrumento para que possamos exercer melhor essa prestação de acesso à justiça para todos, de uma forma democrática. E veja só, esses dados todos, hoje nós temos a conciliação feita por particulares. Tem advogados que compõem algumas bancas que vão ao judiciário também tentar conciliar as partes. Quer dizer, isso é feito por pessoas que não estão qualificadas para tanto. Ora, o delegado está qualificado para tanto, porque ele integra a estrutura do Estado, ele é um servidor público. Então, ele tem, digamos, autoridade para celebrar isso. E isso se faz, paralelamente, por pessoas que não têm essa qualificação do Estado
Valem, são homologadas pelo judiciário. Por que se negar isso ao delegado de polícia? Não tem nenhuma razão lógica para isso. Nenhum fundamento palatável, razoável para isso. Né? Então, eu não consigo ver onde é que isso esbarra, sabe? Porque muita gente não fala, mas boicota. Boicota o andamento dos projetos, cria problemas. Né? Agora, eu acho que nem precisaria disso, de uma lei. Sabe? O delegado pode fazer isso aí, homologa, pronto, e manda para o juiz. Vai fazer o quê? Quer dizer, claro, principalmente tem que formalizar. Com a resolução 125 do CNJ, em que a gente respeita, ainda está descrito de uma forma mais expressa a possibilidade. E a legitimidade e a autoridade do delegado de polícia na mediação. Claro. E é verdadeiro. Doutor Mário, eu preciso interromper o senhor porque o primeiro bloco já está acabando. Lembre exatamente do que o senhor ia falar, porque no próximo bloco eu já reinicio com o senhor. O programa Segurança Pública em Debate está falando hoje sobre a mediação de conflitos pelo delegado de polícia. Este é o final do primeiro bloco, segundo bloco, já já. Programa Segurança Pública em Debate, este é o segundo bloco do programa de hoje, em que estamos discutindo a mediação de conflitos pelo delegado de polícia. Como eu sempre faço no segundo bloco, eu vou reapresentar os convidados de hoje. Nós temos aqui conosco o Mário Leite, delegado de polícia, professor da Acadepol, Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e Regis de Oliveira, professor titular da Universidade de São Paulo. No final do bloco passado, doutor Mário, eu o interrompi, mas justamente para que o senhor possa agora iniciar o bloco falando exatamente o pensamento que estava para ir ao ar. Vamos lá. Adriano, era justamente para acrescentar na fala da doutora Raquel que essa resolução 125 do CNJ, na verdade, ela regulamenta um dispositivo da lei. O fundamento de validade da atividade do delegado de polícia como mediador de conflitos é o artigo 61 da Lei 9.099 de 1995, que possibilita a mediação de conflitos por profissionais que não integram o Poder Judiciário. Como o deputado Regis salientou brilhantemente, outros profissionais que não são da área do Poder Judiciário podem fazer a mediação de conflitos. E, com mais razão, um profissional com todo o conhecimento do delegado de polícia, que é a única e verdadeira autoridade policial, pode realizar esse trabalho de mediação que vem sendo realizado por longos anos, principalmente nos municípios pequenos do interior, em que a população mais carente não tem acesso ao Poder Judiciário. É muito bem colocado o que o doutor Mário fala. E falando ainda do delegado de polícia, do Poder Judiciário, com a Constituição de 88 houve esse movimento do neoconstitucionalismo e acompanharmos também a justiça restaurativa. O que significa? Falou-se muito em ativismo judicial, em que os juízes muitas vezes estavam norteando ou extrapolando aquela função atribuída a ele, que é a judicialização, colocando novas normas, novos implementos no ordenamento jurídico. Porém, não é isso. A mediação de conflito pelo delegado de polícia, ele é embasado na justiça restaurativa, porque ele antecipa aquele papel que o juiz, muitas vezes, ele demora 2 ou 3 anos para poder solucionar um conflito que muitas vezes, não solucionado ali na porta de uma delegacia, de uma ameaça pode ocasionar num crime. Então, temos sim que acompanhar
essa evolução do direito em ordenamentos internacionais. Temos que, somos um Estado democrático de direito, somos legalistas, porém temos que acompanhar toda a situação em que beneficia a população e o cidadão para assegurar melhor o seu direito. Então, veja só, a Constituição da República tem no artigo 5º, foi acrescentado por uma emenda constitucional, no finzinho do artigo 5º, um dispositivo que diz que o cidadão tem direito à celeridade processual, a um prazo razoável de término do seu processo. Bom, quando fala, claro, a Constituição está falando em processo, eu quero crer que ela está falando em tudo, em solução do seu conflito. Não é o processo civil ou o processo judicial colocado já perante o Poder Judiciário. Quando ela tem esse conteúdo constitucional, ela está dizendo que o cidadão tem direito a ter o problema ser resolvido rapidinho. Por quem não importa. Ele tem direito a ter uma solução rápida do seu problema. Então, se aquele, veja, um conflito de família, de vizinho, isso é muito comum. Um azucrinando a paciência do outro aqui. E aquele conflito, se não resolvido rapidinho, ele vai se prolongar, ele vai acabar em coisas mais sérias. Então, aquilo levado ao delegado, na hora, o delegado vai lavrar lá um termo, vai chamar o outro vizinho, conversar com os dois, chamar os dois à razão, acertar isso aí, há uma pacificação imediata. E quando há uma pacificação, através de um acordo, as partes saem contentes. Porque ela abriu mão um pouquinho do seu direito, mas não tem importância, é para conviver bem com o meu vizinho. Se aquilo é uma decisão, ela é obrigada a engolir aquela decisão, dada já na atividade jurisdicional, então isso pode perpetuar aquele conflito e pode resultar em coisas mais sérias. Então é muito razoável, é muito interessante que se dê poder ao delegado, competência ao delegado de polícia, para que ele decida. E veja só, é curioso isso, porque normalmente o funcionário público não quer serviço. Não, deixa para lá, eu não quero mais esse abacaxi para mim. E aqui nós estamos discutindo uma situação em que uma presidente de um sindicato e um delegado de polícia altamente categorizado, ambos estão dizendo, o delegado quer isso. Até porque o delegado já faz isso, deputado. Pois o delegado faz isso no seu trabalho cotidiano. E foi interessante esse aspecto, porque na mediação o delegado é imparcial. O delegado ele não está ali numa delegacia para necessariamente acusar ou prender. Ele está ali para descobrir a verdade, o que aconteceu, a investigação, quem cometeu qual crime e se houve a prática do crime cometido pelo principal suspeito. E há uma participação. O delegado de polícia, ele chama as partes e as partes participam também na solução melhor para elas daquele conflito. E aquela solução, o doutor Mário vai falar muito melhor, ela tem aquele termo, ele pode ser futuramente, ele é homologado, ele tem o parecer ministerial, do Ministério Público, a manifestação do Ministério Público com uma homologação judicial e ele tem força de um título a ser executado posteriormente. E neste momento você renuncia, porque estamos falando de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação ou crimes de ação penal privada, que há a disponibilidade da vítima em dispor daquela prática de crime de que ela foi vítima. E aí há uma renúncia e há uma extinção da e nós temos que dar um avancinho ainda e pensar também na possibilidade do delegado conciliar pequenos problemas civis. Por que não? O delegado vai ficar no meio do caminho, ele vai ter um problema civil que ele pode resolver eventualmente e vai falar, bom, aqui eu não posso. Entendeu? Alguma coisa simples, a lei vai estruturar quais são essas possibilidades. Né? Eu gostaria de ouvir o doutor Mário. Também. Bom, dois pontos que são importantes esclarecer. O primeiro, tem que deixar bastante claro que essa mediação de conflitos realizada pelos delegados de polícia só é possível nos crimes de menor potencial ofensivo. Então, ninguém precisa ficar alarmado que nós não vamos fazer conciliação de crimes graves que vão escapar à apreciação do magistrado. Não vai ocorrer isso. Então é bom que se deixe bem esclarecido isso. E quais são esses crimes de menor potencial ofensivo? De acordo com o artigo 60 da Lei 9.099 de 1995, são aqueles crimes apenados no máximo com 2 anos de prisão. Tá? Então tem um rol extenso
e nós podemos mediar os conflitos nesses crimes, como a doutora Raquel salientou. São crimes de direitos disponíveis, ou seja, ação pública condicionada à representação, ação privada. Então é bom que se esclareça essa questão. Outra questão que é importante: qual é a consequência da homologação do termo de audiência preliminar pelo juiz? Quando o juiz homologa o termo de conciliação preliminar, o que isso acarreta? Isso acarreta a renúncia do direito de queixa ou de representação, por se tratar de crime de ação privada ou de ação pública condicionada. Em outras palavras, em palavras mais simples, isso, a homologação do termo de conciliação preliminar acarreta a extinção da punibilidade do autor do crime de menor potencial ofensivo, por força do que dispõe o artigo 107 do Código Penal. Então, na prática, depois que o juiz homologou o termo de conciliação preliminar, aquela pessoa não pode mais ser punida. Tá? Houve a cicatrização daquela ferida social, não vai ficar mais aquela animosidade. Por isso que é importante esse trabalho realizado pelo delegado de polícia. Com certeza. E é importantíssimo que ocorra isso. É necessário que isso venha a acontecer. E eu acho que temos que fazer uma pressão junto ao Congresso Nacional para que isso seja aprovado o mais rápido possível. Na Câmara, depois o debate no Senado. E São Paulo é o pioneiro na mediação de conflitos, é um exemplo. Outros estados vêm para São Paulo para visualizar e para presenciar o cotidiano dos núcleos, né, de conciliação, de mediação de conflitos, que são os NECRINs, que inicialmente foram implementados no interior de São Paulo. Hoje temos na cidade de São Paulo, aqui no DECAP, que é o departamento da capital, próximo no centro da cidade, temos um núcleo, um NECRIN, para a mediação de conflitos. Doutora, eu dei uma olhada no site da Secretaria da Segurança Pública e a última publicação deles, no que se refere aos NECRINs, é no último dia de outubro, aliás, dia 30 de outubro passado. E dizem assim que há cerca de 90% de acordos. O Estado de São Paulo tem 46 NECRINs. De 2010 até o ano passado, foram realizadas 88.300 audiências, resultando em 78.854 acordos, ou seja, 89,3% de aproveitamento. Só no ano passado, em 2016, foram feitas 19.387 audiências, com 17.075 acordos. Ou seja, pode até não ter lei, né, que oficialize, mas a prática mostra que isso é o sucesso. A imperiosidade da aprovação da lei, que isso seja documentado, seja formalizado, é essencial isso. E mais, é negligenciar a competência de um agente público, altamente categorizado, um homem que fez uma faculdade de Direito, que prestou concurso público, que ingressou nele, que dirige e coordena uma faculdade também na Escola da Polícia, submete-se à Escola da Polícia. Ora, por que se negar a essa pessoa qualificada no ordenamento jurídico essa atribuição? Mas é importante falar que não existe lei, mas estamos atuando dentro da lei, dentro da Constituição Federal, dos Códigos de Processo Penal, dentro de todo o ordenamento das atribuições que são inerentes à autoridade policial, ao delegado de polícia. Então atuamos, o que precisamos é de mais respaldo para essa atuação. Temos sim, nós atuamos dentro de todo o ordenamento jurídico pátrio, inclusive internacional. E aquela perguntinha básica, quem tem medo disso? Quem tem medo? A quem isso atemoriza? Por que não? Não há nenhum fundamento contrário, nem fundamento razoável contrário. Simplesmente conflitos de outras categorias que não querem abrir mão de alguma competência que tenham, que não tem. Isso está na competência do delegado de polícia. Então fica esses conflitozinhos que não são de frente a frente, eles são subalternos, são menores, sabe? Corrói na base, vai lá, especialmente no Congresso, vai lá, fala na orelha do deputado, na orelha do senador. Isso é ruim, é péssimo.
quando é uma coisa tão simples de ser solucionada como nós estamos vendo aqui. Eu não consigo entender os argumentos em contrário. Não dá para saber. E como vocês disseram, se em uma delegacia mais de 50% dos registros são justamente desses crimes a que o senhor se referiu, é de se pensar que realmente esse tipo de trabalho do delegado de polícia ajude a população que está nos assistindo agora e que pode ter uma pronta resposta do seu problema. Porque como a doutora Raquel disse, se não me engano foi a senhora, o delegado já faz isso. Assim que sai da academia, no plantão policial, pode ser nos rincões do Estado, em qualquer delegacia, ele já faz isso, né, doutora? A senhora já fez bastante mediação de conflito? Muitas. E a partir do momento... E onde se aprende isso, doutora? Eu acho que a academia tem curso, né? A academia tem curso, mas quando estamos no plantão, muitas situações aleatórias são apresentadas nos plantões. Então, e aí o delegado tem que realmente mostrar o quanto ele sabe da questão. Não só de lei, como de sociologia, psicologia. Especialmente a parte psicológica. Cultura geral. Nisso, compreender o problema. Uma compreensão também do ânimo, né? Porque ninguém vai numa delegacia de polícia para festejar. Todos vão para uma delegacia de polícia já com a alteração do ânimo, do humor e totalmente descontentes com a situação que ocorreu. E é muito interessante, eu acho que os doutores vão concordar comigo, falar em conflito não necessariamente é algo negativo. A convivência humana, ela gera conflito. Por quê? Porque o conflito são divergências de opinião. A divergência de opinião gera um conflito. E é salutar que estejamos em uma sociedade em que temos opiniões diversas. Aí, a resolução dessas divergências se colidirem e criarem uma consequência mais violenta ou mais danosa, aí sim é prejudicial. E uma sociedade democrática pressupõe o conflito. Exatamente. É da democracia o conflito. Da ditadura não tem. Exatamente. Então a democracia pressupõe o conflito. Exatamente. Né? É o foco da divergência para se chegar à convergência. Ao consenso. Então é exatamente isso que ocorre numa sociedade democrática. Né? Exato. E olha, foi assim uma colocação muito feliz, porque a pessoa, diante de um conflito, tem três alternativas. A via normal do judiciário, que vai se prolongar, vai demorar muito a decisão na esfera criminal principalmente. Se ela for uma pessoa que tem um nível econômico melhor, ela vai poder partir para uma arbitragem. Agora, a pessoa mais humilde, a pessoa que não tem condições, recursos, está à disposição dela o delegado de polícia. A delegacia de polícia é a única órgão que funciona 24 horas por dia. E a quem a população reiteradamente recorre. Pode se socorrer. Por isso é que a população fica tão triste, entre aspas, ou não, quando o governo anuncia o fechamento de uma unidade. Não é? Eu queria interromper um minutinho. Terminou o nosso segundo bloco. Programa Segurança Pública em Debate hoje está discutindo a mediação de conflitos pelo delegado de polícia. Este é o final do segundo bloco. Terceiro e último bloco, já já. Programa Segurança Pública em Debate. O tema de hoje é a mediação de conflitos pelo delegado de polícia. Este é o terceiro e último bloco do programa de hoje. Dr. Mário Leite, no intervalo o senhor falava que gostaria de se referir agora, e eu acho importante mesmo, sobre o projeto de lei que o Dr. Regis apresentou quando era deputado federal e que tem tudo a ver com o tema que estamos tratando hoje. Perfeito, Adriano. Eu gostaria de agradecer e destacar a sensibilidade do deputado Regis de Oliveira, que além desse projeto que amplia a atividade do delegado de polícia como mediador de conflitos, ele apresentou inúmeros projetos que resgatam a dignidade da Polícia Civil, resgatam a dignidade do delegado de polícia. Entre outros, eu gostaria de salientar a PEC que
confere ao delegado de polícia a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimento e a vitaliciedade. Deputado, o delegado de polícia precisa da inamovibilidade. O que me parece, doutor Mário, eu acho o seguinte, há uma desconsideração dos governos todos em relação à Polícia Civil. A Polícia Civil tem um papel fundamental na sociedade. A Polícia Civil é absolutamente imprescindível para a sociedade civil. É ela que dá ali o primeiro anteparo quando as pessoas têm conflitos e vão para a delegacia. É ela que pode aconselhar num primeiro impacto ali, é o delegado de polícia. E o que ocorre com os delegados de polícia? Basta que ele desagrade algum potentado local, né, que tenha lá uma atitude mais dura em relação ao coronel local, não o coronel da Polícia Militar, não estou falando isso, mas enfim, algum manda-chuva local, né, que imediatamente vem aqui para o governador, vem para o secretário de segurança, aquele delegado não pode, bom, na mesma hora dá um jeito de tirar o delegado de lá. Quer dizer, isso enfraquece a força pública, enfraquece a dignidade do delegado de polícia. Ele é retirado porque ele não tem uma garantia que se chama inamovibilidade. Isso me parece sagrado na Polícia Civil. A polícia tem que bater muito por causa disso. Por isso é que nós apresentamos, o senhor pensou no assunto, pôs isso em termos de projeto, e nós apresentamos essa proposta de emenda constitucional, que é para dar uma outra estatura jurídica para a Polícia Civil. Ou seja, a vitaliciedade tem que aposentar já no fim de carreira, com todas as garantias, a irredutibilidade de vencimentos, que isso é uma garantia que os próprios funcionários já têm, e também, mais do que isso, a inamovibilidade. Essa me parece uma conquista que deverá ser sagrada para a polícia, porque ela não pode ficar ao sabor dos interesses de manda-chuvas locais. A polícia tem que estar preservada disso. O delegado tem que ser um homem corajoso para isso. Não que ele não tenha coragem pessoal, mas a coragem funcional, que eu digo, que fica enfraquecida se ele não tem essa liberdade, fala, daqui não vou sair. E o senhor vai, dizendo lá para um potentado local, o senhor vai submeter aqui ao inquérito, vou levar esse inquérito em frente, vou tomar os depoimentos, vou fazer a perícia, vou fazer a prova. Então, isso é essencial para o delegado. E, deputado, não seria nem benefício para o delegado de polícia. Claro seria que uma não. garantia para o cidadão, que uma polícia de Estado não ficasse tão suscetível a ingerências Claro, em claro. todas as searas, inclusive políticas, governamentais, etc. Porque a partir do momento em que aquele gestor temporário do governo ele é eleito, ele pode, sem essas garantias institucionais, que deixe a autoridade policial livre, blindado de ingerências, ele pode, como o senhor deu o exemplo, ele pode mexer e articular aquele delegado que de repente está investigando algo que o desagrade. Claro. Temos uma lei, a Lei 12.830, é uma lei federal, que ela dá... Hoje, aqui no estado de São Paulo, o delegado de polícia, para ele ser removido, ele tem que ter uma justa causa motivada pelo conselho da polícia ou se for a pedido. Mas tudo isso é manipulável. Tudo isso é manipulável. Exatamente, porque não temos algo mais concreto para que nos assegure, para que nos blinde das ingerências governamentais ou de outras esferas, como bem disse o deputado. E mais um detalhe, me perdoe, Mário, atalhando aí, você ia mas falar alguma coisa, mas veja só, eu posso fazer essa crítica, vocês talvez tenham algum pudor aí em fazê-las, mas o governo abandonou a Polícia Civil. Sim. O governo desconsidera a Polícia Civil completamente, em detrimento do cidadão. Uhum. Porque o cidadão tem que ter uma Polícia Civil forte, Polícia Civil na rua, prestativa, ativa, investigativa. E o governo não dá estrutura para que a polícia possa funcionar em todo o seu potencial. Eu vejo, de vez em quando, o governador vindo e fala, agora nomeamos mais não sei quem, não tem nada, isso tem que estar produzido todo dia. Há uma carência grande de funcionários da polícia, tanto dos delegados quanto dos servidores públicos. Sim, e até porque a Polícia Civil é uma polícia de inteligência, é uma polícia de Estado. Ela é a única que poderia, nem seja uma investigação em todas as esferas que possam ocorrer o crime, inclusive corrupção. E sabemos muito bem, com o protagonismo da Polícia Federal, que o cerne da corrupção hoje, na atualidade do Brasil, estava no governo. Então, por que o governo
não pode fortalecer a polícia que pode combater o crime e a corrupção. A quem interessa uma polícia judiciária enfraquecida, se não ao próprio crime organizado? E Claro. muitas vezes Claro. incrustado no próprio governo. Senhor Mário, o senhor ia falar? Eu gostaria também de parabenizar a doutora Raquel para a iniciativa desse programa, de debater temas importantíssimos, esclarecer a opinião pública sobre o papel do delegado de polícia, sobre a importância da segurança pública. É muito importante isso, porque eu reputo a segurança pública como um dos principais direitos do cidadão. Eu vou agora repetir uma frase do deputado Régis Oliveira: sem o direito à segurança, nós não podemos exercer os outros Com direitos certeza. nossos. Você se lembra quando eu fui falar na escola da polícia, a primeira infração, quando tribos debatiam com tribos, primeiro ponto era a segurança. O Estado nasceu para dar segurança às pessoas, porque o resto você consegue, o resto você se vira. Você vai trabalhar, você vai ter o seu dinheiro, você faz isso, faz aquilo. Se tiver algum recurso, você pode fazer um plano de saúde. Mas segurança você não tem como. Então, a segurança pública é a primeira necessidade do indivíduo. Isso é histórico, não sei o que estou inventando. Isso está no livro de René Girard, chamado A Violência e o Sagrado. É a violência que leva à criação do Estado. Isso é importante. Historicamente é assim. Isso está num livro meu, chamado Gastos Públicos. O gasto público, primeiro, é com a violência. É com a garantia e com a segurança das pessoas. Até porque a segurança é o pilar dos direitos sociais. Claro. Inviabilizando a segurança para uma população, para o Estado, inviabiliza o exercício de outros direitos sociais, como saúde, educação, no Rio de Janeiro lazer. hoje. A sociedade está atemorizada pela violência. E por quê? Porque não tem estrutura lá. Desestruturação total do Estado, porque não fortalece o pilar dos direitos sociais, que é a segurança pública. E nenhuma camada social está imune ao problema da segurança pública. Isso que é importante. A classe alta da sociedade, em termos de educação, pode colocar o filho numa boa escola, pode ter um plano de saúde excelente, mas essa pessoa não pode ficar blindada. Não pode sair na rua, tem tudo isso, não pode sair na rua. Percebe? Ela não pode ficar no condomínio fechado dela 24 horas, uma hora ela vai ter que ir ao shopping, vai ter que ir ao cinema, ao restaurante. Então, a segurança pública, ninguém está imune a sofrer as consequências dos problemas da segurança pública. É bem democrática. É bem democrática, ninguém escapa. Atinge todos. Os cientistas políticos todos são unânimes em apontar como primeira causa da sociedade exatamente a pessoa abre mão dos seus direitos para ter segurança. Isso é histórico, isso é de Hobbes, isso é de Rousseau, isso é de todos os grandes cientistas políticos que escreveram sobre o assunto, dizem a pessoa abre mão dos seus direitos, desde que ele tenha segurança. Eu tive a honra de trabalhar com o deputado Régis Oliveira durante 4 anos na Câmara dos Deputados, fui assessor jurídico dele, e eu aprendi muito com o deputado Régis Oliveira. Você deu lições. E não era só na área do direito, era na área da filosofia, né? Então, eu pude aprender o seguinte, que o ser humano não é um ser sociável como todos os filósofos, alguns filósofos defendem. Na verdade, o ser humano abriu uma parcela dos seus direitos para viver em sociedade por causa da segurança, porque ele não aguentava mais ser surpreendido violenta durante a noite por tribos rivais, né, de acordo com o pensamento de Hobbes. Né? Então, o homem é o lobo do homem, como o senhor me ensinou. Isso é histórico, isso é real, isso é da vida humana, isso é histórico, que veio e não foi nem... O Hobbes repetiu a frase, que é a frase de Plauto, um teatrólogo romano, que escreveu isso num dos seus livros. O Hobbes pegou isso no Leviatã e transplantou isso em termos palatáveis para que todos pudessem compreender. Ou seja, há uma agressividade na sociedade. Essa agressividade é latente. A qualquer hora ele explode. Aqui mesmo, você pode perceber, é no metrô, é no ônibus, é no bonde, é numa repartição pública. A pessoa está agressiva. A sociedade cria essa agressividade. Então, o problema da segurança pública é para dar garantia para que as pessoas possam desenvolver todos os seus direitos outros,
que existem. Sem segurança não se consegue fazer isso. Pegar metrô, Tudo. trabalhar, ir na praça. Você vê uma uma moça no metrô hoje, ela é vítima de crime sexual até. dentro de um transporte público. Entendeu? Deixa eu aproveitar esse gancho que aqui vocês estão falando sobre a questão da segurança, da criminalidade. Vocês acham que, de alguma forma, a mediação de conflitos pelo delegado pode incidir na baixa da criminalidade ou não? Ou não tem nada a ver? Sem dúvida. É por isso que ela é considerada um instrumento de pacificação social. Quando se diz que a mediação de conflitos ela é um instrumento de pacificação social, por quê? Porque ela impede que pequenas desavenças se transformem em crimes graves, como uma lesão corporal grave ou mesmo no homicídio. Quando tem a intervenção do delegado de polícia, na figura da autoridade policial, as partes acabam se compondo. E dentro daquela filosofia da justiça restaurativa, onde que as partes podem participar da composição do conflito. Por isso que a mediação de conflitos dos delegados de polícia, realizada pelos delegados de polícia, ajuda a diminuir a incidência criminal. Na verdade, eu queria não, está totalmente ligado, até porque, repetindo o que o doutor Mário falou, quando a parte participa, as partes estão descontentes, ocasionou um conflito, tiveram que ir até uma autoridade policial investida pelo Estado para responder pelo Estado, interceder naquele conflito que não conseguiram resolver no âmbito privado, no âmbito doméstico ou no âmbito de convivência social. A partir do momento em que uma autoridade, o Estado está ali de forma neutra, e as partes auxiliam e compõem qual é a melhor solução. Muitas vezes uma parte tem que ser de um lado, a outra de outro, para a melhor solução da resolução daquele conflito, mediando aquele conflito. E tendo o embasamento, o Estado ali olhando e garantindo que ali vai ser cumprido, porque o Estado intercedeu através do delegado de polícia, obviamente aquilo não evolui para crimes mais graves. Claro. O delegado de polícia, na opinião de vocês, ele é habilitado a realizar esse tipo de atividade, principalmente também porque é considerado imparcial no processo? E qual é a importância dessa característica? Para a gente começar a encerrar o programa. Que eu acho muito relevante. Todo conciliador tem que ser imparcial. Se ele tiver parcialidade na aproximação das partes, ele já não é mais juiz nem é delegado. Já é outra coisa. Mas é que, pelos poucos textos que li, me parece que, além do juiz, o delegado é o que detém essa característica também no âmbito jurídico, né? Claro, de ser imparcial. Claro. As pessoas, os julgadores nunca são neutros. Sempre tem um problema ideológico que está dentro deles. Isso é inato. Sim. Um é mais agressivo, outro é menos agressivo, um pede para a esquerda, outro pede para a direita, isso é natural de cada um. Agora, quando chega um problema para você que você tem que aproximar as partes, você não vai prejudicar A, B ou C, não. Você vai tentar, porque o que acontece, veja só, quando você consegue aproximar as partes e elas se manifestam de acordo, você tem efetivamente a pacificação. Já se quando você dá uma sentença, você decide em favor de A ou de B, sempre há um descontentamento. Eu sempre disse, eu como juiz, sempre eu descontava 50%. É claro, alguém ficava bravo comigo, porque não gostava de perder a causa. Mas na pacificação, não. Quando você chega a um ponto comum e que a parte abre mão de um pedacinho do que ele acha que é do seu direito e o outro também, e você consegue conciliar, é perfeito, todos saem contentes. Não tem mais o conflito não cresce. Se você não consegue fazer isso, o conflito continua. Eu estou perguntando isso para que a população que nos assiste entenda exatamente do que nós estamos falando já nesse final de programa, que é muito importante essa questão. Sim, é bom esclarecer que o trabalho do delegado de polícia como mediador de conflitos é facilitar o diálogo entre as partes envolvidas no crime de menor potencial ofensivo. Ele nunca vai impor uma solução. Essa é uma característica do mediador de conflitos. Ele não impõe uma solução. Ele não sugere. Nada. Ele facilita o diálogo, demonstra quais os benefícios se houver a composição. Principalmente, o principal benefício é a celeridade, que as partes não vão precisar ficar aguardando um longo período para ter uma resposta
do Estado. Né? Então, é muito importante salientar que o delegado de polícia somente aproxima, somente facilita. E é o importante, diálogo. Mário, tirar da mentalidade dos que estão nos assistindo de que delegado é alguém que vai lá para pressionar, para bater, não é isso. Nada. Não se está falando disso. Nada. Nós Então, atuamos. pensando no bom senso, perdão, É. no bom senso do delegado. E que tem que ter, claro, ele tem que ter o bom senso de poder aproximar as partes. Mas quem entra numa delegacia de polícia já entra meio preocupado. estigma, E é né? esse clima também que tem que ser afastado. Tem que ser Desculpa, doutora, Não, que eu interrompi. no mesmo sentido. Nós atuamos de acordo, nós estamos neutros, nós não temos interesse em culpar alguém ou em necessariamente que exista um crime. Muitas vezes as situações que nos colocam não são crimes, são situações, são fatos atípicos, que não estão dentro da pertinência temática de um direito penal. Então temos que explicar isso, temos que falar para a população. O delegado de polícia, ele não tem o interesse no indiciamento, nem na condenação. Ele tem interesse de buscar a verdade dos fatos. Se houve a prática de um delito e se existe também aquele que cometeu a prática do delito. Então, numa mediação de conflitos, isso eu já fiz inúmeras vezes de uma forma não documentada. As partes chegam muitas vezes com os ânimos, muitas vezes não, todas as vezes com o ânimo totalmente alterado, por exemplo, vizinhos, ou até amigos, irmãos, parentes, e você conversa, qual é o sentido? Porque muitas vezes o tempo que você está conversando com uma terceira pessoa, saem de lá até chorando e pedindo desculpa. Então, realmente, a mediação de conflito é necessário para a convivência e a pacificação de uma sociedade. Doutora Raquel, doutor Mário, doutor Regis, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Infelizmente, chegamos ao fim. Você que nos acompanhou até aqui, este é o programa Segurança Pública em Debate. O tema de hoje foi a mediação de conflitos pelo delegado de polícia. Este programa Segurança Pública em Debate tem como objetivo debater a segurança pública em todos os seus aspectos. Mas é sempre bom que a cada programa a gente coloca para você um pouco do perfil do delegado de polícia, que na minha opinião agora, como jornalista, é uma atividade de suma importância para uma sociedade democrática. Novamente, a você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.